Oportunidade que Ele concede a nós de estarmos na sua casa, estarmos na beleza da sua santidade. Vamos falar com o nosso Deus, irmãos, e o nosso objetivo aqui esta noite é prestar o melhor culto para Deus. Que nada e ninguém venha impedir com que nós prestemos esse culto para Deus. Oremos. Amado Pai que está nos céus, no precioso nome do Teu Filho Jesus, nós mais uma vez dirigimos as nossas vozes aos céus, em um ato de gratidão a Ti, por mais um dia de vida que nos deste, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, pela saúde, pela família, pelo alimento, pelo trabalho, Senhor, por este tempo que nós estamos aqui abrigados do sol, da chuva, e podemos aqui prestar o melhor culto para Ti. Querido Espírito Santo, companheiro de todas as horas, não venha jamais se fazer ausente neste lugar, porque não teria razão de estarmos aqui se Tu não estivesse. Venha, Espírito Santo, venha receber a nossa adoração, o nosso louvor, porque Tu és Deus, e que possa interceder junto ao Pai por nós esta noite. Obrigado pelos Teus filhos que já chegaram a esta casa. Deus, que nada e ninguém possa impedir de nós Te adorarmos. Nós queremos prestar o melhor culto para Ti, através dos louvores, através dos cânticos, através da ministração da Tua palavra. Faz com que mais uma vez o Teu nome seja reconhecido, adorado e exaltado na terra. Deus, obrigado por cada um que já chegou, por aqueles que estão a caminho, guarda, Senhor, no caminho da Tua casa, e aqueles que porventura não terão condições de vir à Tua casa, visite onde estiver, Senhor, fazendo com que eles sintam saudades da Tua presença e da Tua casa. Incomode-os para que possa no próximo culto aqui estar. É o desejo do nosso coração, da nossa alma, hoje e sempre. Amém. Os irmãos, tomem assento, por favor. Nós vamos começar cantando o hino de número 104 da nossa harpa, com muita alegria. Adoremos o nome do Senhor Jesus. 104. Glória a Deus. 104. E Jesus a procurar a ovelha que a vagar, desgarrou-se do aprisco do Senhor. Pelos montes a sofrer, faça sol ou a chover, Cristo busca a sua ovelha com amor. Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus, quem o procura para salvar. Com seus pés o bom pastor, já ferido que orou, desses tenebrosos pedregais, e cansado de andar, mas ainda a clamar: ó ovelha minha, onde você está? Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus, quem os procura para salvar. Se escuta o gemer da ovelha, que prazer enche logo o coração do bom pastor, e correndo sem parar até a ovelha abraçar e trazê-las aos seus ombros com amor. Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus, quem os procura para salvar. Já em casa o pastor, ó, jubila condutor pela ovelha desgarrada que achou. Aleluias. E assim também Jesus, com os anjos lá na luz, se alegra pelas almas que salvou. Cante.
com amor, o pastor. Eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus, quem nos procura para salvar. Graças a Deus. O nosso Jesus está procurando vidas, né, irmãos, como bom pastor. 156. 156, com alegria, adorando o nome do Senhor. Na última estrofe, cantemos de pés. O bom pastor buscou-me já longe do redil, e com ternura achou-me caído, triste vil. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Segui-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Se é verdade, cante. Sim, Jesus amou, com amor buscou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Por ele sou querido, que graça singular, pois ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Cante com alegria. Sim, Jesus. Oh, aleluia! O amor dele nos encontrou. Com amor buscou ele mesmo. Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou a Deus. De pés, cantemos. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Oh glória! Sim, Jesus amou-me. Cante! Com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Só os restaurados aplaudam ao Senhor Jesus esta noite. Oh, coisa linda, né, irmãos? Cantar os louvores da harpa, coisa linda. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10. João, capítulo 10.
Nós leremos do verso 1 até o verso de número 16. Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. 16, todos juntos. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém, meus amados? Esta palavra, daqui a pouco estaremos comentando, refletindo sobre este assunto que nós acabamos de ler. Nós temos aqui pedido de oração. Irmã Lucimar roga oração da igreja em favor dos filhos, da Leila, da Liliane e do Gia Marcos, da Ilane, Sofia e André. E também por ela, por uma causa na justiça, e para que Deus abra uma porta de emprego para o seu esposo. A irmã Rosenice pede oração pela Sueli, que está com arritmia cardíaca e espera por resultado de novos exames, para que o Senhor abençoe e também a cure. Irmã Lourdes roga oração por seus filhos, Jefferson, Wellington e Douglas, para Jesus salvar e libertar. Irmã Edna Bonfim e família, ora pela viagem que irá fazer sexta-feira, que Deus possa estar abençoando a serva do Senhor. Quantos mais precisam de oração? E quantos têm fé para receber o que pede? Então, aqueles que têm fé, mantêm as suas mãos erguidas aos céus. E vamos orar com o pastor Marcos. Vamos apresentar o irmão Wesley, que está viajando também para Brasília, para que Deus possa guardá-los. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, pela Tua grande misericórdia, Senhor, novamente estamos aqui reunidos para louvar e bendizer o Teu nome. Sabemos que o Senhor, nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro presente, a qual aqui estamos, meu Deus, neste momento, Pai. Somos gratos a Ti neste dia que foi nos concedido. Agora, Senhor, receba a nossa adoração, nosso louvor, nossa gratidão, por esses minutos que estaremos na Tua casa Te louvando. Guarda os Teus filhos que estão viajando, aqueles que estão trabalhando, a estas causas impossíveis, meu Deus, que são apresentadas diante do Teu altar, a cada necessidade dos Teus filhos, Senhor, que o Senhor atende, meu Deus, curando as enfermidades, sarando as feridas, dando entendimento para cada um dos Teus filhos, abençoando o seu trabalho, abençoando no seu lar, no meio da sua parentela. Pois assim pedimos, Senhor, que o Senhor haja poderosamente em cada vida. É no nome de Jesus, Teu Filho amado, assim nós Te agradecemos agora e sempre. Amém, Jesus. Os irmãos aplaudam o Senhor pela vitória do povo de Deus. Tome assento. Toma assento, irmão Nildo, adorando o nome do Senhor Jesus.
Graças a Deus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade de estar na sua casa nesta noite, para nós, mais uma vez, louvarmos e adorar o nome do Senhor, pois Ele é digno de honra e toda glória. Aonde Jesus está é bom demais. Só paz e alegria nos satisfaz. Quando começo a cantar, a tristeza sai. Aonde Jesus está é bom demais. Aonde Jesus está é bom demais. Só paz e alegria nos satisfaz. Quando começo a louvar, a tristeza sai. Aonde Jesus está é bom demais. Não existe lugar melhor de se estar aonde Jesus está. É bom demais. Aleluia! Tenho certeza que vou no céu morar. Por quê? Quem deu essa promessa foi Jeová. Se arrependeres de coração, com certeza terás a tua salvação. Aonde Jesus está é bom demais. Cante, aleluia. Sua paz e alegria nos satisfaz. Quando começa a louvar, a tristeza sai. Aonde Jesus está é bom demais. Aonde Jesus está é bom demais. Aleluia! Sua paz e alegria nos satisfaz. Quando começo a louvar, a tristeza sai. Aonde Jesus está é bom demais. Aonde Jesus está é bom demais. Aonde Jesus está é bom demais. Aleluia! Só o povo de Deus sabe que é bom demais onde Ele está. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém, irmão. Jesus é bom demais, né, irmãos? Nada é melhor do que Jesus. Ele é maravilhoso. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Meus irmãos, vamos cantar mais um louvor da harpa. Os tocadores estão aí, está tão gostoso, né? Eu vou dar a oportunidade para a igreja escolher um hino. Demorou demais, 291. Vocês nem para escolher não serve. Jesus de Nazaré. 291, mensagem da cruz. Vamos cantar com alegria? Aleluia! Vocês faz bonito aí, meninas. Vamos cantar com alegria esse louvor. Glória a Jesus. O de cruz, essa altura? O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Cante com alegria. Sim, eu amo a mensagem
da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Olha que coisa linda. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Oh, aleluias! Aleluias! Glória a Deus! Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Cante! Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nessa cruz tem pra mim. Nessa cruz padeceu e por mim. Oh, Jesus. Adore o Senhor Jesus. Para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz. Eu me alegro na cruz. Dela vem graça e luz para minha santificação. Vamos! Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Bem pianinho agora, bem pianinho. Eu aqui, olha, cante, bem pianinho. Com Jesus, a vergonha da cruz. Quero ouvir a igreja cantando. Quero sempre livrar. Ele vai vir nos buscar um dia. Aleluias. Oh, glória. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Bem forte, cantemos, adore. Se eu amo, quem ama a mensagem da cruz, levante a mão e dá glória aí. Se você ama de verdade, é por isso que estamos aqui, porque a cruz tem uma mensagem de salvação. Aleluia! O meu pecado, o teu pecado foi cravado lá. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus. Curve a sua cabeça, irmão, como está? Evangelista Ariori aqui, por favor, e vamos pregar a palavra de Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos ouvir, continuar ouvindo a Tua voz nesta noite por intermédio da Tua palavra. Que
que o teu Espírito Santo, através do teu Filho, venha nos instruir, nos admoestar, Senhor. Fala conosco, ensina-nos através da tua palavra, Senhor. Que a tua palavra venha abundar em nós nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Prepara o nosso coração para ouvirmos a tua palavra, Senhor, que ela faz efeito em nós, para a glória e louvor do teu nome. Toma o teu filho e usa mais uma vez como um canal de bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, mantenha a Bíblia aberta, hein? João capítulo 10. Nós iremos meditar neste assunto. Eu disse aos irmãos no domingo que hoje eu traria uma palavra concernente o comportamento da ovelha em relação ao seu líder, ao seu pastor. E ontem, hoje, estava meditando para trazer esta palavra aos irmãos, esse estudo, dentro dessa temática. Entendemos que, dentro desse texto que lemos, que há aqui dois papéis importantes. O papel de um pastor e o papel de uma ovelha. Então nós iremos falar sobre esse tema, o papel do pastor, o comportamento do pastor para com as suas ovelhas, e o papel da ovelha, o comportamento da ovelha para com o seu pastor. O texto que nós lemos é um texto que Jesus conta uma parábola. Ele dizendo com respeito à porta do curral da ovelha. Ele diz, eu sou a porta. Né? E aqui ele usa a figura de um pastor, a figura de uma ovelha, a figura de um mercenário, enfim, nós iremos ver o que isso significa para nós. Meus irmãos, nós podemos perceber, é claro, é evidente, que o tempo em que nós vivemos em uma crise de identidade espiritual muito grande. Hoje a relativização dos conceitos tem confundido as coisas na sociedade de uma forma estupenda. Muitas pessoas não conseguem definir seu papel ou até mesmo sua própria personalidade. É o contexto em que nós vivemos. As pessoas não entendem qual o papel, porque ele está no mundo, com a razão de aqui estar, né? Por isso existe tanta confusão nas igrejas, fazendo que as pessoas não compreendem seu papel no corpo de Cristo. É verdade ou não é? Há muita confusão, as pessoas não entendem o papel dele no corpo de Cristo. Que parte que eu faço? Qual o meu papel como ovelha de Jesus Cristo? E Jesus conta esta parábola do bom pastor, falando de si mesmo e de seu rebanho para orientar os padrões, tanto do pastor como das ovelhas nas igrejas. Jesus deixou essa parábola, claro que falando dele, mas deixando aqui parâmetros, deixando aqui um referencial para que o pastor, a forma que deve agir o pastor e a forma que deve agir a ovelha. É o que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver através das palavras de Jesus qual é o papel do pastor e qual é o papel da ovelha. Eu venho perguntar aqui esta noite, você é pastor ou você é ovelha? E quando eu falo de pastor, estou falando de liderança, não só o pastor principal, mas a liderança, você que está na frente. Vamos tentar entender um pouco o que é isso. Qual é o papel do pastor? Jesus é o modelo de pastor que devemos seguir, sim ou não? Os líderes, os obreiros, Jesus é o maior modelo. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas ovelhas. Ok? Embora existam coisas que somente Jesus pode ter feito, como morrer por nós. Só Ele faz isso. Tudo que fez é o exemplo que nos orienta para o cuidado de vidas. O termo pastor, é importante que a gente entenda isso, que o termo pastor significa aquele que cuida de um rebanho. Diga, pastor
é aquele que cuida de um rebanho. E claro que hoje é muito difícil a gente ter essa ideia de pastor, porque não existe, né? Pastor de ovelha, para a gente comparar. Mas nos tempos bíblicos, na Idade Média, os líderes espirituais, olha que interessante, os líderes espirituais da Idade Média eram chamados de cura de alma, ou apelidado de cura, pelo papel que exerciam ao cuidar de vidas, na Idade Média. Então, esta palavra pastor, ela deriva de uma raiz que tem como sentido proteger, sentido de protetor. Então, quando se fala do pastor, entende que o pastor é aquele que dá proteção ao seu rebanho, proteção à sua ovelha. E Jesus, ele dá algumas atribuições na sua palavra para pastor. Eu quero falar essas atribuições aqui. Primeiro, o verso 2, nós entendemos que aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele atribui algumas coisas aqui. Primeiro papel do pastor, entrar pela porta. Diga, entrar pela porta. Porque aquele que não entra pela porta não é pastor. Observa, o pastor também é ovelha, sim ou não? Sim ou não? Ou o pastor é ovelha, né? E ele também deve prestar conta ao seu líder. Porque quando Jesus coloca alguém sobre o seu rebanho, todo pastor haverá um dia de dar conta a Deus pelo trabalho que fez na terra. E ele tem um pastor maior, que é o pastor chamado Jesus Cristo. E ele se torna também uma de suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, por que, meus amados, que Jesus fala aqui que o pastor é aquele que entra pela porta? Porque existem muitos pastores que não entrou pela porta. Como assim, pastor? Eles pularam a janela. Como assim? O que a gente vê de tantas igrejas hoje, de pessoas que não passaram pelo processo legal, não entraram pela porta, não sentaram para aprender, não entendem, não compreendem, não sabem o valor e o que é ser um pastor de uma igreja. Muitos, eles querem como status ser um pastor. Não entraram por essa porta aqui. Um pastor, ele precisa de entrar pelo caminho legal, ele ser eleito, ou ele ser escolhido, ou ser vocacionado. Tem que alguém colocar a mão sobre ele, ungí-lo, separá-lo. Mas alguns não entram pela porta, se fazem pastores. E a gente observa o final dessas pessoas, ou as igrejas que são dirigidas por eles. Leva a ovelha a caminhos tortuosos. Por isso existem tantas igrejas com tantas coisas. Irmãos, a semana passada, acho que alguém chegou a ver aí, postaram um vídeo, eu fiquei assustado, uma mulher se dizendo pastora, e ela colocou uma piscina dentro da igreja. Alguém viu isso? Uma piscina dentro da igreja. E aquela roupa, e ela deu um mergulho dentro da piscina, e ali começou a falar umas línguas estranhas, um negócio tremendo, e as pessoas começaram a trazer dinheiro, trazer oferta, jogando dentro daquela piscina. Eu fiz um comentário e muitas pessoas postaram, estamos no fim do mundo, olha o que está virando as igrejas. Porque são pessoas que não entraram pela porta, não entenderam. A igreja não é de ninguém, a igreja é de Jesus. Nós somos servos. E aí, primeiro ponto, o pastor tem que entrar pela porta. Procure bater na porta e entrar de maneira digna, sem passar por cima de ninguém. Se Deus tem uma chamada para você como um líder, como um pastor, espera o tempo, a hora de Deus, e Deus te colocará como pastor, mas tem que entrar pela porta. Não pode entrar por outra forma. Uma outra coisa que a Bíblia fala, uma atribuição ao pastor, conhecer as ovelhas pelo nome, irmão Gilberto. Olha que interessante o verso de número 3, diz assim: a este o porteiro abre, ao pastor. O porteiro é quem? O porteiro aqui nós entendemos que é o próprio Cristo, dono das ovelhas, o dono do curral. A este o porteiro abre. Ele diz assim: e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Olha que interessante. O que nós aprendemos aqui? O problema hoje de muitos líderes é que eles não conhecem mais as suas ovelhas. Eles se transformaram em pessoas tão
grandes, tão estrela, irmão Raimundo, que hoje não conhecem mais a ovelha. Você sabe que há lugares, graças a Deus, que por aqui ainda não passou, ou não tem, mas há lugares de que os pastores, eles só chegam depois que tudo está preparado, e eles adentram, e hoje, irmãos, a gente vê coisas, esses dias atrás, o pastor Marcos estava dando testemunho de um certo líder religioso, líder pastor, a igreja que estava aguardando ele para chegar, e o púlpito estava vazio, pastor Ezequiel, ninguém sentou no púlpito enquanto ele chegasse, e antes que ele chegasse, veio um carro preto primeiro na frente, batedores, e os irmãos tentando sair daqui, sair dali, como se fosse brutamontes, guardas-costas, entraram no púlpito olhando se tinha alguma bomba, alguma coisa ali, porque eles não são pastores, são mafiosos essas pessoas, tem medo, anda com medo, Deus não pode protegê-los mais. E depois de muito tempo aí que chega o pastor com um carro preto e faz um cordão de isolamento e ninguém pode tocar nele. E ele chega, dá o recado e sai e ninguém toca nele. Não conhece as suas ovelhas. Isso não é pastor, é mercenário. Então nós como líderes, aqui estamos, formação dos pastores, nós temos que ter cheiro de ovelha. Nós temos que conhecer as nossas ovelhas. De perto, irmão Divaldo. Porque as pessoas não conhecem mais, não tocam mais, não atendem mais. Alguns você precisa de marcar horário na agenda dele para ele poder te atender, irmão Davi. E você passa por um monte de lugares para chegar até ele, para ele te atender. E se você tiver dinheiro, talvez ele te atenda. Mas se você for um pobretão, esquece, nunca ele vai te atender. Ele manda o outro lhe atender, mas ele não te atende. Mas a Bíblia está ensinando aqui que o verdadeiro pastor é aquele que conhece as suas ovelhas pelo nome. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Uma terceira atribuição aqui ao pastor, o papel do pastor é conduzir as ovelhas. Diga, conduzir as ovelhas. Olha o verso 3, diz assim, chama pelo nome as suas ovelhas e atraz para fora. O pastor conduz. Como líder espiritual, o pastor é um condutor para as suas ovelhas. A imagem aqui é do pastor atrás do rebanho, tocando-os para fora do curral. Este é o momento em que o pastor aponta a direção para o povo. Infelizmente, existem muitos modelos de igreja onde a coisa muda. Diz que traz para fora. É claro que ele estava dentro do curral, então eles tocam para fora. Mas a gente observa que o pastor verdadeiro, ele não vai atrás, ele vai na frente. Daqui a pouco vamos ver isso. Amém, meus amados? A liderança que conduz a igreja, o pastor também é conduzido pelas decisões deste grupo. Quem tem autoridade espiritual sobre a igreja para conduzir suas decisões é o pastor. Como homem de Deus, o pastor recebe do Senhor as orientações para o seu povo. Quantos entenderam, diga amém. Então o pastor é aquele que conduz as ovelhas. A direção da igreja está na mão do pastor, não na mão das ovelhas. Ele está direcionando. Uma outra atribuição aqui para o pastor é que ele vai adiante das ovelhas. Diga, o pastor verdadeiro vai na frente das ovelhas. O verso 4. E quando tiras para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Olha só, olha a figura. Começa a memorizar isso. As ovelhas estão dentro do aprisco e o pastor diz, saia fora do aprisco. Dá direção para elas. Elas saem do aprisco. Ele está atrás dela. Depois ele se coloca na frente delas e diz, me siga, eu vou guiar vocês a pastos verdejantes. Então o pastor ele vai adiante das ovelhas. Em outro momento o pastor passa adiante das ovelhas para que elas possam vê-lo e seguir na direção certa por onde for. Irmãos, eu quando estava preparando esse estudo, eu fui pegar algumas coisas interessantes sobre ovelha, e a gente aprende muito sobre ovelha aqui. Diz que a ovelha, ela é um animal dócil, um animal muito simples, e um animal que não tem autoproteção. Então ela precisa do pastor para protegê-la. E fala que a ovelha, entenda por favor, quando ela está no pasto, ela precisa sentir o cheiro do pastor e a voz do pastor. Quando ela não sente o cheiro e a voz, ela percebe que o pastor não está por perto, ela fica extraviada e ela perde e sai fora do seu rebanho. Porque ela precisa todo o tempo de proteção. Então é nessa hora que o pastor ele tem que estar na frente da ovelha. Como líder, o pastor é o exemplo a ser seguido na igreja. Amém, meus amados? Ele está na frente, ele é modelo. Ele deve ser seguido.
Como homem de Deus, o pastor recebe do Senhor as orientações para o seu povo. A igreja é o espelho de seu pastor e segue o seu exemplo. O que o pastor faz vale mais do que as suas palavras no púlpito. Amém, meus amados? Tem que ser exemplo. É isso que Jesus Cristo está ensinando e deva ser o papel de um pastor na igreja. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou ensinando isso? Sendo pastor da igreja, para que vocês possam, como ovelha, entender, perceber o sinal de alguém que não é pastor. Se algum dia esse pastor que estávamos falando sair fora disso aqui, vocês vão ter um sinal. Peraí, o nosso pastor deixou de ser pastor. Não é mais pastor. Não está mais na direção como deva ser pastor. Vocês têm que ter essa orientação para nunca ser enganado por mercenário para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Em quinto lugar, o pastor dedica a sua vida pelas ovelhas. Olha o verso de número 11. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. É Jesus o bom pastor. Nós, como homens pastores, jamais vamos dar a vida, morrer pela ovelha. Mas aqui está falando da sua dedicação, da sua abnegação. Então, o verdadeiro líder, o verdadeiro pastor, é aquele pastor Edivaldo, que ele deixa o aconchego do seu lar, a sua família, para ir buscar a ovelha perdida, para buscar a ovelha que desgarrou, para cuidar da ovelha. Eu me lembro que alguns anos atrás, acho que 3 ou 4 anos atrás, eu viajei daqui para Fortaleza, alguns irmãos lembram disso, quando o Beto estava fazendo um trabalho ali, não sei se alguém foi comigo, acho que eu fui sozinho daquela vez, e eu batizei uma alma só. Foi a única vez que eu batizei uma alma só, todos esses anos da minha vida. Mas fui lá e aquela alma, uma alma muito preciosa, e nós fizemos o batismo, uma dificuldade, nem os familiares daquele moço, só conversou a mãe dele, que é de outra igreja, não foram, mas nós fomos lá no riozinho e batizamos aquela alma para a glória do nome do Senhor Jesus, da vida pelas ovelhas, gastando pelas ovelhas, se doando pelas ovelhas, porque é muito bom você viajar, você correr atrás, chegou a multidão, que vai ter uma oferta, aquela coisa, mas você sair daqui, você pagar para ir, para fazer a obra, por ver almas. O verdadeiro pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Amém, meus amados? E quando a ovelha sente que o seu pastor dá vida por elas, ela também dá vida pelo pastor. É ou não é? Mas quando sente que não ajuda, as ovelhas também ficam meio arredia a essa questão, ok? Em sexto lugar, o papel de um pastor nunca abandona suas ovelhas. Olha o verso 12. Eu sou o bom pastor, o 11, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, diga comigo, mercenário não é pastor. O mercenário não é pastor. De quem não são as ovelhas, ele vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. O que é o mercenário? É aqueles que não são pastores, que entraram pela janela, que não entraram pela porta. Então eles abandonam, mas o verdadeiro pastor, ele nunca abandona as suas ovelhas. Jesus deixa bem clara a diferença entre o mercenário e um pastor. O mercenário visa seu interesse. E quando não consegue o que quer, ou quando enfrenta algum risco, então foge abandonando o rebanho. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês não se escandalizem não, mas eu vou falar uma coisa. Vocês sabiam que até pastores que vêm de igreja, ele faz da igreja negócio. Vende a igreja como um curral de porta fechada. Eu tenho tantas ovelhas, eu vendo por tanto. É mercenário, não é pastor, não tem amor pelas ovelhas. Não tem amor. Alguns anos atrás, o pastor Domingo lembra disso, que um pastor fez uma proposta, senhor, não foi? De comprar a igreja. E o pastor Domingo disse, não, eu não sou dono da igreja, não vou vender a igreja. Mas recebe proposta de comprar a igreja. É uma coisa tremenda. O mercenário foge. Já o verdadeiro pastor cuida mais ainda de seu rebanho quando percebe a situação perigosa, chegando a arriscar-se pelas suas ovelhas.
É nos momentos mais difíceis da vida das pessoas que o pastor se mostra presente e ganha realmente o respeito do povo. Porque na hora que está todo mundo bem, que está todo mundo tranquilo, é muito fácil ser pastor. Mas naquela hora que você tem um membro com a dificuldade, que perdeu a esposa, que perdeu o filho, que perdeu o emprego, que está com enfermidade, então o mercenário ele foge, porque ali não vai ganhar nada. Mas o verdadeiro pastor, ali se faz presente, mas ainda curando, ajudando, dando força para aquela família, para aquela ovelha. E a ovelha passa a amar mais aquele pastor. Quantos entendem, diga amém. Em sétimo lugar, o verdadeiro pastor, ele não faz distinção de pessoas. Isso é muito forte para nós que somos líderes, viu? Pastores, líderes de ministérios. Não faz distinção. Olha o verso último aqui que nós lemos, 16. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, aleluia, e haverá um rebanho e um pastor. O que nós aprendemos aqui? O que isso nos ensina, irmãos? O pastor deve entender toda a comunidade, além das que estão na igreja. Ele deve atender toda a comunidade, além dos que estão na igreja, que são outras ovelhas, não deste aprisco. Os irmãos estão entendendo? E trabalhar pela unidade do povo para que seja um rebanho e um pastor. Para isso, o pastor não pode fazer distinção de pessoas dentro ou fora da igreja. Para o pastor, todos são ovelhas ou almas a serem ganhas para o Senhor. Se o pastor se limitar a atender apenas um grupo, perde a oportunidade de conquistar muitas vidas. O que eu aprendo com isso? Com a experiência que eu já obtive nisso. Sabe que tem muitos pastores que eles só pastoreiam a igreja deles, só aquele povo. E muitas das vezes outras pessoas que ainda não são no rebanho e que pedem para ajudar. Por exemplo, quantas vezes alguém pediu para mim? Nós temos exemplo aqui da irmã Rosenice, há muitos anos atrás. Alguém pede, pastor, eu não sou crente, mas eu queria apresentar os meus filhos na igreja. Eu conheço pastores que não apresentam, porque não é membro da igreja. Existem outros casos que as pessoas, um parente é evangélico e a pessoa conhece a palavra, mas não quer casar lá na igreja do padre, ou da igreja, outra igreja, mas quer casar sendo um pastor, abençoá-los. Aí procura o pastor e o pastor diz, é membro da igreja, não faça o casamento. Eu já tive muita experiência como essa. Há 2 meses atrás, eu estive num casamento de um primo meu, e eu encontrei ali uma ovelhinha maravilhosa. Fazia muitos anos que eu não a via, talvez uns 15, 20 anos. E essa menina, a mãe dela foi membro da minha igreja quando estávamos em Montemor. E ela não era evangélica. Ela estava desempregada e pediu para a mãe, pediu oração na igreja para o emprego. Eu lembro, aquela loja Taqui Modas, não sei se você lembra, que tinha um careca, fazia um programa, Taqui Modas, lembra dele, aquele lá de Campinas? E era uma loja muito importante, era um cargo de gerência, e ela pediu oração. Nós oramos, irmão Giovano, e Deus abriu a porta para aquela moça. Ela não era crente. Aquela moça, todos os meses, ela mandava o dízimo pela mãe, para a igreja, naquela época. Antes de ser crente, ela era dizimista. E um exemplo, Deus foi abençoando. Passaram-se algum tempo, ela mudou para Sumaré e conheceu uma tia minha que é crente. E minha tia pregando para ela, resumindo, hoje ela serve ao Senhor Jesus com seu esposo e com a sua filha. Mas outra coisa, quando ela foi casar na igreja católica, e a mãe crente, o pastor, o senhor vai lá? Eu falei, mas claro que eu vou. Igreja Católica de Montemor. E fomos na igreja católica, e o padre fez o casamento, eu fui lá, e dando aquele apoio, não era crente, mas tudo aquilo que eu fiz para poder ganhar uma alma, e porque a mãe dela, o pai dela, a família dela pertencia à nossa igreja. Ela não era do nosso aprisco, mas hoje é, para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós temos exemplo da irmã Rosenice, que pediu para a gente apresentar o filho na igreja, porque a Ludmila congregava lá com a gente. E aí mandaram pedir, falou, vamos, podemos sim. E a irmã veio, trouxe o filho, e hoje estão todos aí glorificando o nome do Senhor Jesus, junto com o irmão Alvino. Então, é isso que a Bíblia está dizendo. Existem ovelhas que não são desse aprisco. Então, igreja, quando esse pastor tomar uma decisão de cuidar, você não entende, fica quieto, ore por ele, glorifica o nome do Senhor, porque Deus tem projeto lá na frente, e nós vamos glorificar o nome dele lá na frente. Amém? Então, nós temos que fazer. Esta semana mesmo eu recebi um telefonema de irmão. Ele congrega conosco já há algum tempo aqui na igreja, mas ele tem alguma dificuldade, nunca entrou em comunhão.
E agora ele diz, pastor, eu sou divorciado, mas a minha mulher que eu vivo com ela hoje, ela nunca se casou. E ela tem vontade de casar na igreja. Eu queria saber, o senhor faz o casamento? Eu falei, irmão, demorou. Pode preparar eu na chácara, na igreja, eu vou abençoar. E nós queremos a bênção, nós ganhamos o predinho também, queremos que o pastor vá lá e abençoe. Faz uns 4 anos que eu pastorei essa ovelha, e ela não é membro da igreja, mas é congregada, é um irmão aqui da igreja nossa. E ele fica 15 dias, já chegou a ficar 6 meses, já chegou a ficar 1 ano sem vir na igreja. Mas onde ele diz, meu pastor é o pastor Aparecido, glória a Deus. E é interessante, irmãos, que a gente consegue conquistar essas pessoas. Essa mesma pessoa, um dia ligou para mim e disse assim, pastor, ligou lá no Facebook, ele mandou um recado, pastor, eu estou aqui faz muito tempo que sou da igreja, e eu tenho aqui o meu dízimo, eu queria que o senhor viesse buscar aqui. Eu falei, meu Deus, e a gente precisando daquele valor. Mas o Espírito Santo me orientou, diz, meu irmão, a Bíblia diz assim, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Não é lícito que eu vá buscar, venha um dia no culto e traga o dízimo. Aí diz assim, por isso, pastor, que eu quero continuar que o senhor seja meu pastor, porque era isso que eu queria ouvir. E veio e trouxe o dízimo para a glória do nome do Senhor. Então, era que nós temos que ousar de sabedoria, mas agregar essas pessoas que hoje não é do aprisco, mas amanhã vai fazer parte deste rebanho, em nome de Jesus. Então nós não podemos fazer acepção de pessoas. Quando o pastor exerce seu ministério segundo o exemplo de Jesus, mesmo que seja muito difícil, tudo o que fizer é aprovado por Deus. Então Jesus se torna o real supremo pastor e bispo das nossas almas. Fecha aqui, seja um pastor de acordo com o exemplo de Jesus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Nós falamos do papel do pastor, eu quero só recapitular para a gente guardar, e a irmã Cláudia já vem aqui, a irmã Cláudia vai louvar o Senhor, enquanto ela louva o Senhor, os obreiros vão distribuir os nossos envelopes para a gente ofertar. Só para a gente relembrar, meus queridos. Primeiro, diga comigo, o pastor verdadeiro entra pela porta, conhece as ovelhas, conduz as ovelhas, vai na frente das ovelhas, dedica a sua vida pelas ovelhas, nunca abandona suas ovelhas e não faz distinção de pessoas. Amém, meus amados? Conseguiu aprender um pouquinho do papel do pastor? Então vamos ver, Cláudia, vem cá, louva o Senhor. A irmã Cláudia adora o Senhor. Depois nós vamos falar do papel da ovelha. Eu corri um pouco aqui, papel do pastor, e agora nós queremos trabalhar um pouco do papel da ovelha para a glória do nome do Senhor Jesus. Enquanto a irmã adora o Senhor, os nossos obreiros entregam os envelopes. Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu céu, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. A razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti.
aleluia. Graças a Deus, Deus abençoe. Meus irmãos, você já recebeu o seu envelope? Fique de pé, por favor. Todos nós conhecemos a forma de contribuição de nossa igreja. Só queremos afirmar que a bênção financeira está condicionada ao nosso ofertar e ao nosso dizimar. O que precisamos é ser fiel. Fiel. A gente observa, estava conversando com irmãos esta semana, e muitas igrejas nesse mês de janeiro têm sofrido muito. Muitas igrejas em muitos lugares. Porque os cristãos, por mais que sejam orientados, no mês de dezembro acaba indo um pouco além. E o grande problema é que a maioria não dizima do 13º. Não dizima das rendas extras. Aí entra em situação difícil, e em janeiro está todo mundo enrolado. Mas que se há alguém nessa situação, vamos nos consertar com Deus hoje, falar: Deus, eu quero voltar a fazer contigo uma nova aliança para que a bênção financeira da minha vida seja grande. Irmãos, nós estamos em um ano difícil, um ano que se fala muito em crise, mas para aqueles que forem fiéis, Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Não tenha medo. Talvez não será um ano da gente juntar muito, mas será um ano que Deus fará com que a gente passe para a situação e o nome dele vai ser glorificado. Amém? Oremos. Pai, estão aí os teus filhos que vão ofertar e dizimar na tua casa. Já falamos contigo, tu és dono de toda a prata, de todo o ouro, tu sabes das grandes necessidades que temos para o mês ainda de janeiro. Senhor, mas eu sei que tu és o dono da prata, do ouro, e enviará na hora certa para que nós possamos suprir todas as nossas necessidades. Peça a tua bênção sobre os teus filhos que têm sido fiel, que têm dizimado e ofertado na tua casa em 2015 e têm propósito para 2016. Aqueles que não conseguiram, mas fizeram um novo propósito, uma nova aliança contigo, abençoe de uma forma extraordinária. Abra, Senhor, os celeiros do céu e derrame a sua bênção sobre eles, para a glória do nome de Jesus. Amém. Traga a sua oferta, irmão. Chefe, depois eu dou uns comentinhos ali para você, tá? Ô, glória! Graças a Deus, Deus abençoe a todos. Irmãos, retornando ao nosso estudo, até este momento nós falamos do papel do pastor. E nesse segundo momento estaremos falando do papel da ovelha. Qual é o comportamento que a ovelha deva ter em relação ao seu líder, ao seu pastor. E queria a atenção máxima dos irmãos para que possa aprender isso. Papel da ovelha. Quem conhece ovelhas sabe que a ovelha é um animal dócil, um animal manso. Ovelha não oferece perigo para ninguém. Além disso, a ovelha se apega ao ser humano, confiando nos direcionamentos que eles dão a ela. Ovelhas são animais que precisam de orientação. Escute, por favor. Pois não sabem se cuidar sozinhas. Ovelhas também são frágeis diante de predadores e não conseguem se defender. Por isso não pode viver sem o cuidado de um pastor. Olha, eu hoje peguei na internet algumas coisas sobre características de ovelha, estava estudando. Olha que interessante. Em primeiro lugar, as ovelhas são animais bastante dóceis e obedientes. Diga comigo, dóceis e obedientes. Eu quero ouvir todos, diga dóceis e obedientes. Porém, muito ingênuas. E o pastor deve estar sempre prestando atenção a todas elas. Pois é muito comum elas se perderem do grupo por uma distração qualquer. Aprendemos muito aqui, irmãos. Nós como líderes, como os obreiros, muitas das vezes, quando eu estava estudando isso aqui, o Espírito Santo comunicou muitas coisas da minha vida e me ensinou muito das ovelhas para com o pastor.
É por isso que o pastor ele tem que estar 24 horas de olho, de antena ligada. Porque a ovelha ela é simples, ela é dócil. Uma certa vez um aluno meu disse assim: pastor, uma ovelha não tem a visão do pastor e o pastor não tem a visão da ovelha. Nunca a visão é igual. Visão de pastor é visão de pastor, visão de ovelha é visão de ovelha. Então não queira o pastor que a ovelha tenha a visão que ele tem, não tem como. A visão da ovelha não é visão de pastor. Então observamos aqui que é nessa situação. E diz também o comentarista aqui que são animais medrosos. E se não sentir o cheiro, e não ver e nem ouvir seu pastor, ficam tão assustadas que correm sem rumo, e aí pode acontecer de se perderem ao sair do aprisco. É praticamente um dos únicos animais no mundo que não sabe se defender de predadores, nem lutar por suas vidas, sequer elas conseguem fazer. Amém, meus amados? Quem é a ovelha aqui? Ô, glória! Agora, quais são as atribuições de uma ovelha? Como é que a gente sabe se é ovelha ou não? Diz a Bíblia no verso 3, que a ovelha ouve a voz do pastor. Rodrigo, dá para colocar aquele videozinho aí? Por favor, assiste esse videozinho rapidinho, só para a gente mostrar um negócio interessante que eu vi aí. Olha só. Será que as ovelhas ouvem Dá mais som aí, apenas tá a baixo o voz som. do seu pastor? Aumenta o som. Som. Vamos ao teste número 1. Obrigado. Será que a ovelha ouve a voz do pastor? Olha, ó. Teste número 2. Aumenta o máximo aí, gente. Não tem som nesse negócio. Ó, tá chamando a ovelha. Tec, nada. Teste número 3. Agora vamos ao pastor das ovelhas. Observem a reação. Sim, elas ouvem apenas a voz do seu pastor. Oh my God, this is amazing! One more! Yeah, Eunice made him go away. Oh my God! Was that cool or what? Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia. Aplauda o Senhor, irmãos. A glória. Será que as ovelhas ouvem? Os irmãos entenderam? Fizeram um teste e é sério que a ovelha só ouve a voz do pastor. Ela conhece a voz do pastor. Então, uma das atribuições da ovelha é ouvir a voz do pastor. Verso 3. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Entenda, ouvir é mais do que apenas escutar. Ouvir significa compreender. Diga, a ovelha compreende a voz do seu pastor. A ovelha vai à igreja para aprender algo e o pastor é o canal de Deus para transmitir esta mensagem. Por isso, a ovelha deve aceitar a voz do seu pastor como veículo divino para a entrega de sua palavra. Quando o pastor fala, a ovelha deve ouvir atentamente. Amém, meus amados? Aprendemos isso? Então a verdadeira ovelha, ela ouve a voz de quem? Do estranho. Ela ouve a voz de quem? Do seu pastor. Louvado seja o nome do Senhor. É a primeira atribuição da ovelha. Segunda atribuição. Além de ouvir, a ovelha segue a orientação do pastor. Olha o versículo 4, a Bíblia.
E quando tiras para fora as suas ovelhas, vai adiante dela, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Segue a orientação do pastor. Não basta ouvir, não basta compreender. Precisa seguir a orientação que o pastor dá. Existem pessoas que querem mandar no pastor e dizer o que deve fazer. Tem pessoas que ele... Não, mas não é assim. Mas ele é o pastor? É ovelha. Todos podem dialogar e sugerir ao pastor ideias do que pode ser feito, mas a orientação do pastor deve ser obedecida, não deve ser questionada. Muitas pessoas só querem ouvir coisas boas do pastor e quando são exortadas não aceitam. Enquanto está tudo beleza, mas quando o pastor chamar duro, aí o pastor não está na direção de Deus. Mas o pastor tem autoridade para corrigir o rebanho com a vara e o cajado. Diga, vara e cajado. E isso deve ser considerado como consolo pela ovelha. Tem uma observação que eu fiz aqui, ó. O pastor tem duas ferramentas para disciplinar as ovelhas: o cajado e a vara. Diga, cajado e vara. Já tem pastor que não tem. Não tem cajado, ou só tem vara, não tem cajado. A vara é comprida e com um ponto de interrogação na ponta. Quem já viu? Ponto de interrogação na ponta. E com ela o pastor livra as ovelhas de ficarem presas a arbustos ou espinheiros. Com a vara, ele cuida, ele chama. Ela tem aquele ar, quando a ovelha cai no buraco, ele vai lá, pega ela pelo pescoço, naquele arquinho e traz ela para cima. É para isso que serve a vara. E o cajado? O cajado, ele tem uma ponta aguda. Muitas vezes, uma vara já é um cajado. Que um lado ela tem aquela ponta assim, e o outro lado é a ponta que fura. Então a ovelha, ela é teimosa. Muitas vezes ela sai fora do caminho, então o pastor cutuca ela. Ou muitas das vezes, a ovelha, ela tem aquela dificuldade, e o pastor dá um toquinho para ela voltar para o caminho. E sabia também que muitas das vezes o pastor, quando a ovelha é arredia, quando a ovelha pula muito o seu lugar lá, o seu curral, a sua cerca, então o que o pastor faz? O pastor com o cajado quebra a perna da ovelha. Quebra a perna dela para ela não poder pular a cerca. Aí é daquele tempo que ela fica a perna quebrada, ela prende. Então o cajado serve para isso. Muitas vezes a gente não compreende, não entende o trabalhar de Deus, o que Deus está usando o pastor, e muitas das vezes a ovelha está reclamando deste pastor. Quantos entendem, diga amém. Então, a vara comprida com a ponta, com ela o pastor livra as ovelhas. O cajado serve para que a ovelha não vá onde não lhe é permitido. Em uma briga, ou quando está a ponto de se desgarrar, o pastor lança o cajado sobre ela e ela assusta. Ok? Então ela volta para o rebanho. Então diga comigo, ouve a voz do pastor. Segue a orientação do pastor. Amém, meus amados? Em terceiro lugar, reconhece a voz do pastor. Diga, reconhece a voz do pastor. Olha aí. Eu estava conversando hoje com a Iracema numa caminhada, a gente observa que é uma coisa tremenda na igreja. Tem vários pastores, são todos pastores. Mas se um outro pastor, que não é o pastor oficial da igreja, exortar a igreja ou dar uma mensagem dura para a igreja fica bicuda, não aceita. Agora o pastor da igreja pode descer o couro que a igreja ainda ama ele. É ou não é? O pastor, a igreja aceita, ela ouve a voz, ela conhece a voz do pastor, ela sabe. Agora, não vem outro que ela não aceita. Dentre todos os ruídos e mugidos do rebanho, a ovelha consegue reconhecer a voz do pastor. Vocês viram no vídeo aí? Um brincou, chamou, e cri, e nada. Mas quando o pastor chamou, ela levantou a orelha e vieram todas ali comer na mão do pastor. A diversidade de igreja é tão grande que fica difícil estabelecer um padrão. Cada igreja e cada pastor pensa e fala de uma maneira diferente. Então a ovelha precisa saber discernir a voz de seu pastor para não ficar confusa. Entenda isso. Quem fica andando de igreja em igreja e escolhe qual pastor vai ouvir, acaba em confusão e se perde pelo caminho. Programa de televisão, programa de rádio, é um negócio aqui, é uma campanha ali, é um negócio lá. Se ele não conhece a voz do seu pastor, ele acaba se perdendo. Tem tantas pessoas que já se perderam, passaram por tantas igrejas, e agora não ouve a voz do seu pastor. Mas a verdadeira ovelha, uma das atribuições dela, ela reconhece a voz do seu pastor, ela entende a voz do seu pastor. Amém, meus amados? A igreja é ensinada. Eu me lembro uma certa vez, nós estávamos dirigindo uma igreja, e um dia um culto muito abençoado, e eu
acabei permitindo que um certo pastor viesse pregar na nossa igreja, por indicação de outro amigo, de outro companheiro. E aquele pastor começou muito bem, Mori, mas no meio do caminho ele começou a extraviar. Extraviou. E eu percebi, a mensagem estava uma benção, mas quando ele extraviou, a igreja fez isso, murchou. Ele pregou, mas não aconteceu mais nada. Porque a ovelha conhece a voz do pastor e sabe quando as coisas estão erradas ou não. Não precisa ficar brigando. Amém? Quarto lugar, a ovelha não segue ou ouve estranhos, ok? Não deve seguir ou ouvir estranhos. A ovelha não atende a orientação de estranhos. Isto é muito importante porque existem muitos falsos profetas. Infelizmente, muitas igrejas preferem ouvir pregadores de fora, que muitas vezes são pessoas desconhecidas da comunidade. Estes pregadores vêm e ensinam o que querem para os ovelhas e depois vão embora. Mas quem fica para lutar com seu rebanho e resolve os conflitos é o pastor. A verdadeira ovelha ouve a voz de seu pastor e não de estranhos. Amém, meus amados? Eu acho interessante a nossa igreja. Eu comentava hoje com a minha esposa. Os irmãos aqui sabem disso. Nós já trouxemos alguns nomes de pregadores aqui na nossa igreja e não faz diferença. Aqueles que têm que vir, vêm. Aqueles que não têm que vir, não vêm por causa de pregador A ou B, porque é famoso ou não vem à igreja. As outras vezes que fizemos o mesmo número, veio gente de fora, mas da nossa igreja foi o mesmo, não estão nem aí. Porque eles conhecem a voz do pastor. E muitas das vezes eu vejo alguns companheiros, eu fico preocupado, que eles toda semana pregador de fora, não tem mensagem para a igreja. E muitas vezes um pregador de fora, ele vem com outra intenção. E trazer uma alimentação, muitas vezes sem resistência para a igreja. Eu quero dizer para vocês que alguns pregadores, irmãos, Deus um dia falou comigo, alguns pregadores, eles não têm capim verde, eles têm capim seco para as ovelhas, mas eles trazem óculos verde e põem nas ovelhas, e as ovelhas comem capim seco como tivesse comido capim verde, na hora aquele negócio terrível, aquela coisa toda, mas depois vai embora e fica o abacaxi para o pastor descascar depois. Mas glória seja dada ao nome do Senhor, que as nossas ovelhas serão ovelhas que conhecem a voz do pastor e não vai seguir a um estranho. Amém, meus amados? É dessa maneira. Que, irmãos, na experiência que eu tenho, uma certa vez eu tive um problema com a falta de experiência na época. Chegou um camarada na igreja, um grande pregador, o cara disse, não sei se é verdade ou não, mas ele conta que ele foi curado da AIDS. E até, no entanto, dando testemunho, começou ali na tarde da bênção na igreja, aí foi, e começou a vir na igreja, ficou meu amigo, e prega daqui, prega ali. E, de repente, sem eu perceber, esse camarada, irmão Gilberto, já tinha enganado uns 10 da igreja. E eles começavam nas sextas-feiras, nós tínhamos uma vigília na casa de uma irmã. E na sexta-feira aquele pessoal nunca veio na vigília. Aí começaram a fazer uma oração em outra casa. E quando eu fiquei sabendo daquilo, no mesmo dia, na mesma hora, aquela coisa também, se tem uma oração aqui, por que não vem na oficial, vai na outra? Aí só que naquela, olha que coisa diabólica. Naquela oração, uma vez, duas vezes, três vezes, antes de eu saber, aí alguém levantou na profecia e disse assim, o cão vai se levantar contra esta oração, o diabo vai se levantar contra essa oração. Aí quando chegou, o diabo era eu que se levantei. Fui falar com eles se levantaram contra mim, uma situação difícil, irmãos. Eu teria que excluir naquela época 13 pessoas, eu fui frouxo, eu não tive coragem, excluí tudo aquele tanto de gente, e na época eu pedi para o meu pastor para me tirar da igreja. Eu sofri, que nem sovaco de aleijado, que nem diz o outro. 7 meses sofrendo por causa dessa situação. Então nós temos que tomar cuidado. Sem experiência, a gente não tem problema, vem para cá. Outra vez, veio um camarada lá, e chegou, escuta bem, pastor, nós vamos dar um estudinho aí de Adventista 7º dia. Tem problema? É estudo bíblico? Não tem problema não. E eu, inocente, não sabia, não tinha experiência. E começaram 10, 15, aqui 40 pessoas. Aí um dia, depois que ele aliciou todo mundo, ensinando bonito, aí ele diz assim, as línguas estranhas que vocês falam na igreja de vocês, é coisa do Satanás, é coisa do diabo. Aí uma irmã crente falou, do diabo? Não, a língua que eu falo é de Deus. Eu vou falar para o meu pastor. Aí foi lá e falou, pastor, não vou mais naquela reunião. Por quê, irmão? Porque eles falaram que a nossa língua é do diabo. Aí eu chamei aqueles irmãos, preparei um estudo, dei um estudo para a igreja sobre essa questão, sobre essa seita, que parece que é tão sutil, mas é uma seita ensinando coisas erradas, e de repente, aquela pessoa se levantou e levou uns 4, 5 com ele, na época eu não consegui salvar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a igreja, a ovelha, não pode ouvir a voz de estranho. Amém, meus amados? Nós temos sofrido, e muitas vezes eu quero orientar aqui, porque os líderes dos departamentos, muitas vezes tem uma festa deles, pastor, eu quero convidar aquele irmão, aí a gente fica, meu Deus, irmão, mas você conhece essa pessoa? Não, porque alguém, então não, eu gosto de trazer pessoas na igreja, que eu conheço a vida dele,
São pastores que têm família, que têm vida, que têm local. Porque alguns pregadores, irmãos, são pessoas que não são pastores, são mercenários. O objetivo deles é tirar o leite, tirar a carne, tirar a lã da ovelha. E nós aqui estamos com o olho bem aberto quanto isso. Não vou dizer que a gente não seja enganado, né, pastor Edivaldo? Mas a gente tem que tomar cuidado para não ser enganado. Eu sou enganado uma vez, 2 vezes não. O Tiago Eugênio lembra que uma certa vez nós trouxemos um pregador, não vou dizer o nome dele por questão de ética, mas se tornou até nosso amigo. Pregou uma vez, na segunda, terceira vez, estava fazendo coisa errada. Aí quando eu chamei o camarada, deu uma carcada nele e falei, nunca mais você prega na igreja que eu sou pastor, seu cabra safado, suma daqui. Ele foi embora. Mas é uma situação que a gente tem que defender a ovelha, irmão. Vocês tomam muito cuidado. E quando também querem ensinar as ovelhas, as moças da igreja, as irmãs da igreja, tome cuidado com aqueles pregadores que chegam. Ai, minha irmãzinha, que linda. Cuidado, irmã, sai fora. Isso é mercenário, é lobo com pele de ovelha. Pastor de verdade não faz isso. Jamais. Cumprimenta como se mas esse negócio de toca aqui, toca ali, telefoninho, me dá o telefone, me passa o WhatsApp, sai fora. Isso é coisa do inimigo, para poder prejudicar a sua vida como ovelha do Senhor Jesus. Quantos entendem? Diga amém. Diga, a ovelha não segue, nem ouve estranhos. Outra coisa, outra atribuição. A ovelha aceita o alimento oferecido pelo pastor. Olha o verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do seu nome. É o pastor que leva o alimento à igreja. A ovelha procura e acha pastagem oferecida pelo pastor. Fala que a ovelha não sente falta de nada, o Salmo 23, sendo levada a pastos verdejantes e águas tranquilas. Assim como cada pastor procura dar o melhor alimento para seu rebanho, a ovelha também deve aceitar o suprimento dado pelo pastor. Quando a ovelha olha o pasto do vizinho e procura comer longe de seu pasto, logo ela se perde. Olha só, muitas ovelhas estão feridas, perdidas ou desnutridas porque não aceitam o alimento oferecido pelo seu pastor. Ok, meus amados? Tomar muito cuidado com ovelha. Eu não faço questão de algumas ovelhas que querem comer no outro pasto. É bom que ele vai lá, porque ele vê que a comida lá não é boa, aí ele corre para cá. Aqui que é bom, glória a Deus, amém? Porque graças a Deus, irmãos, uma coisa que nós temos prezado neste púlpito é com palavras, é com mensagens, com alimento para a alma de vocês, amém? Quando não eu, mas temos aqui os pastores qualificados que têm vida com Deus para trazer o alimento sadio para a igreja. Muitas vezes é o arrozinho com feijão, irmãos. Mas um arrozinho com feijão bem temperado é melhor do que a carne estragada. Sim ou não? Então, a ovelha tem que alimentar com o alimento que dá o seu pastor. Ok? Em sexto lugar, conhecer o seu único pastor. Verso de número 16. Diz assim: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Assim como o pastor deve conhecer suas ovelhas, estas também devem conhecer o seu pastor, para que haja um rebanho e um pastor. Mesmo que já tenha vários líderes espirituais, olha só, isso é muito importante. A ovelha deve reconhecer como seu único pastor aquele que está cuidando de sua vida espiritual. Muitas ovelhas estão seguindo pastores da televisão, que embora seja uma bênção, o seu pastor é aquele que te visita, ministra a ceia, aconselha nas horas difíceis, você liga para ele e ele te atende. Ok? Porque hoje o que acontece, tem muitas ovelhas, manda oferta para o pastor, ajuda o pastor da televisão, do rádio, e não ouve, não conhece o seu verdadeiro pastor. Tem alguns, meus amados, aqui na nossa igreja já aconteceu isso. E tem hora que a gente vai, meu Deus do céu, porque nós temos que fazer, mas dá vontade de não ir. Porque são pessoas que não têm nem igreja. Pula para cá, pula para cá, pula para lá. Aí na hora de uma necessidade, já vi que a pessoa convida para ir no hospital, orar, convida para ir na casa. E eu queria orientar vocês, irmãos,
não há nenhum problema de eu ir orar na casa de ninguém. Mas entenda uma coisa, se é uma ovelha de outro pastor, o outro pastor que tem que visitar, não sou eu. Aí os irmãos me colocam numa situação difícil, e é falta de ética. Eu visitar uma ovelha que não é minha ovelha. Os irmãos estão entendendo? Então, aí alguns irmãos fazem isso e eu acabo indo para não magoar o irmão, mas eu fico com medo tremendo. Falei, já que eu estou lá no hospital orando, se chega o pastor da sua ovelha, vai falar, o que você está fazendo aqui? Não é sua ovelha? Ah, mas o irmão, porque os irmãos, a ovelha é simples, chama, vamos lá, irmão, vamos lá orar na casa do irmão, vamos lá. Aí o pastor chega e dá esse conflito, amém? Então, a ovelha deve ter seu pastor, cada ovelha tem seu pastor. Agora, pastor, mas é que o pastor de lá não cuida, então sai de lá e vem para cá que eu vou cuidar. Mas agora, eu vou cuidar da ovelha dos outros? Os irmãos estão entendendo? E muitas vezes eu não consigo nem cuidar das minhas ovelhas, muitas ovelhas não conseguem, aí vou cuidar das outras. Os irmãos estão me entendendo? Quantos entendem isso aqui? Eu estou ensinando vocês a ética, como é que funciona. Porque muitas vezes vocês são simples, vamos lá, vamos, pastor. E eu fico numa situação difícil, fico numa situação complicada. Até culto fúnebre, né? Morre o camarada de outra igreja e eu vou lá. Aí chega lá, o pastor não vem, sobra para quem? Então, o pastor está aí. Fica numa situação difícil, não fica? Porque o certo é o pastor da ovelha. Agora, por quê? Porque esses pastores não são pastores, são mercenários, não aprenderam. Pularam a janela, não entraram pela porta. Não conhecem a questão da ética. É muito importante isso. Queria que os irmãos entendessem. Quando é um membro de outra igreja, se a pessoa, pastor, vem me visitar. Não, traga ele aqui na igreja, ele conversa comigo aqui, sem problema nenhum. Ele vem aqui, eu atendo ele. Mas eu ir na casa dele se ele não é membro da igreja? Não fica legal. Já pensou? Eu sou o pastor de vocês. Aí acontece o negócio, vocês convidam outro pastor, e dado eu ir lá na casa de vocês, justo aquela, já pensou que situação constrangedora? Irmã, mas você não tem pastor, não? Pastor, mas como é que é? Você está muito ocupado, papai. Por que não ligou? Por que não avisou? Agora, se ele não foi, aí tudo bem. Mas convidar outro é falta de ética. A gente tem que aprender isso para a glória do nome do Senhor Jesus. Quantos entenderam, diga amém. Então, é o pastor que visita. É o seu pastor que está com você, que está na hora difícil. Irmãos, eu já ajudei tanta gente. Na hora da dificuldade, pastor Ezequiel, os irmãos sabem, tantas pessoas, na hora da dificuldade, o cara lá fazer campanha de oração, orar pela pessoa, para Deus abençoar. Aí quando Deus abençoa o miserável, ele diz, obrigado, pastor, tchau. Amém. Ou muitas vezes está ajudando o outro. E a gente está ali fazendo a obra, tremendo com ele, cuidando dele. Porque a gente procura cuidar. É claro que algumas coisas ou outras acabam passando. É uma dificuldade tremenda. Hoje tem mais de 300 pessoas. Eu preciso da ajuda dos meus companheiros, dos outros pastores. Estou dando ensino que vocês entendam e compreendam isso. Para estar ajudando também, para que a gente possa cuidar das nossas ovelhas da melhor maneira possível. E em último lugar, para a gente fechar aqui, a ovelha precisa acreditar no seu pastor. Eu já falei isso. Jesus disse que os fariseus não eram ovelhas porque não acreditavam nele. Olha o versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Então, uma das prerrogativas da ovelha, elas acreditam no seu pastor. Amém? O que faz uma pessoa ser ovelha é dar crédito ao que o pastor diz. Ovelha desconfiada não acredita no pastor. Mas como é que você é ovelha de um pastor que você não confia nele? Difícil, né? Sei não, esse pastor, hein? Estranho, né? Não dá para confiar nele, não. Aí você tem que procurar um pastor que você confia. Não pode ficar trabalhando com um pastor que você não confia. Existem pessoas que são tão exigentes que não dão crédito ao seu pastor. São tão exigentes, exigem demais, que nem o seu pastor dá crédito. Né? A ovelha precisa confiar no pastor para confidenciar sua vida pessoal e ele pode cuidar de suas feridas. O que eu digo? No sentido, irmãos, porque eu sei que tem muitos pastores que se você contar a vida para ele no outro dia, até a Rede Globo está sabendo, né? Eu sei disso. Mas a ovelha, ela tem que confiar no pastor para poder abrir para que o pastor e a esposa do pastor possam ajudar a ovelha nas suas necessidades. Se eu não sei, como é que eu vou ajudar? Então tem que haver uma confiança, acreditar, para poder estar ele ajudando você. Amém? Você tem que saber que tem alguém cuidando de você. E algo que conforta os nossos corações. No mundo atual, diante da liberdade, individualismo proposto pela sociedade, tornar-se ovelha é um grande desafio. É muito difícil ser ovelha hoje. Eu sei que não é fácil. Desde o compartilhar as questões pessoais, até aceitar a correção do líder, exige um esforço enorme para quem deseja ser ovelha.
Se cada ovelha seguir essas orientações, a vida na igreja se torna muito mais fácil. Quem pode dizer amém? Seja uma ovelha mansa com o seu pastor. Assuma o seu papel de ovelha ou de pastor. Eu fecho essa mensagem, concluo aqui dizendo: o comércio religioso tem feito de muitos pastores funcionários, executivos de igrejas, e alguns acabam sendo seduzidos pelos interesses financeiros. É verdade ou não é? A situação hoje. Então as pessoas não são mais pastores. Que nós não deixamos que isso aconteça conosco. Que a gente seja apenas administradores e que não seja pastor. Eu confesso a vocês que o que eu mais gosto de fazer na vida é visita. Estar na casa dos irmãos, conhecendo, orando, tomando aquele cafezinho, comendo aquele queijinho. Porque é lá na casa que a pessoa se abre. É lá na casa que eu conheço a ovelha. Porque aqui na igreja todo mundo parece que é igual. A pessoa não se abre. Mas lá na casa ele se abre. Aí eu posso entender melhor vocês. Sabe qual foi a minha oração ontem pela manhã, irmãos? Eu estava orando e eu pedi: Deus, eu peço como Salomão sabedoria para dirigir este grande povo. Porque para mim é um grande povo. A minha capacidade é muito pequena. Mas eu pedi: Deus, eu preciso que o Senhor me dê graça para eu entender a cabeça das minhas ovelhas. Para eu compreender as minhas ovelhas. Porque cada um aqui é diferente. Cada um tem uma personalidade diferente. Cada um tem um DNA diferente. Mas o Cristo é o mesmo. Ele conhece cada um de nós. E se esse Espírito trabalhar na minha vida e me dar o discernimento, eu vou atender melhor vocês nas suas necessidades. Ontem, cadê o Wesley? Nós tivemos uma reunião aqui. E ontem eu orei por causa daquela reunião. Preocupado com aquela reunião. E eu vi aqui, ouvindo os músicos, tocadores, a gente começa a compreender um pouco melhor as dificuldades, as necessidades que tem. Nós fizemos uma reunião muito boa, muito proveitosa, onde todo mundo falou e chegamos à conclusão: olha aí o conjunto tocando hoje aqui, e eu quero agradecer os irmãos, aplaudo o Senhor pela vida do conjunto, orem por eles. Toda terça-feira vai ter um grupo de irmãos tocando, na quinta-feira outro, domingo de manhã outro, no domingo outro, e todos vão estar participando, porque a gente passa a entender a luta que esses irmãos têm, porque muita gente vê eles tocando aí, é fácil, não é difícil, todos eles trabalham, têm a vida deles, tem que ensaiar horário, aquela coisa toda, é difícil. Eu tenho pedido a Deus, e vocês orem por mim, para que Deus me dê graça, entendimento, sabedoria, para compreender vocês na necessidade de vocês. E assim o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, meus amados? A pessoa vai à igreja que mais... Olha, esse aqui é interessante. Todos estão acostumados com a concorrência do comércio e comprar o que quiser, quando e onde quer. Isto está refletido no comportamento de muitos crentes. Eu faço o que eu quero. A pessoa vai à igreja que mais lhe agrada, e se algo lhe aborrecer, logo procura outra. Quem faz isso, deixa de ser ovelha, por não se submeter ao cuidado de um só pastor. Amém? Sabe qual é o seu papel? Assuma a sua identidade espiritual e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Então, aprenda um pouco o papel do pastor e da ovelha. Está sendo gravado isso aí? Está sendo filmado? Tá? Se vocês quiserem depois pegar um pouquinho, vai lá na internet e assista com mais cuidado, para você entender melhor essa questão das ovelhas. Fiquemos de pé, vamos agradecer a Deus por este culto. Lembrando aos irmãos, amanhã é quarta-feira, nós teremos aqui o primeiro ensaio do Ministério Feminino, já preparando para o seu congresso em maio, ok? Então as irmãs, por favor, irmãs, esforce um pouquinho, seja ovelha amanhã, amém? Obedeça ao pastor.